Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, iremos ouvir a Tua palavra. Fala ao nosso coração. Que o nosso coração nessa noite, Senhor, seja uma terra fértil. Aonde, Senhor, a Tua palavra nesse momento germinada dê muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Querido, geralmente, quando falamos ou lemos ou analisamos qualquer texto de Apocalipse, geralmente nós temos um sentimento negativo. Porque saindo do termo teológico, Apocalipse significa revelação ou desvendamento. E toda vez que nós tocamos neste termo Apocalipse, muita gente, a humanidade, associa isso a fim de mundo. E convenhamos que a humanidade e muitos cristãos, muitas vezes, não gostam nem sequer de tocar, ou comentar, ou falar sobre o fim do mundo. Talvez isso ocorra pelo fato de que 21 dos capítulos, entre os 22 de Apocalipse, eles relatam ali mensagens de alerta. E isso muitas vezes associa a fim de mundo. Quando você vai ali, por exemplo, você lê sobre as 7 cartas, você lê sobre a mulher e o dragão, você lê ali sobre as 7 taças, e quando você chega nas 7 taças, você vai observar sobre as chagas demoníacas, você vai observar sobre o trono da besta, você vai ler ali sobre o mar que vai se transformar em sangue, você vai ver, por exemplo, sobre o mar que vai se transformar em sangue, sobre as taças e vários tipos de mensagens que, de alguma forma, trazem a você um sentimento negativo. Mas, sobretudo, e o tão conhecido, na verdade, Armagedon e, então, o juízo final. Mas, sobretudo, Apocalipse, ele é um texto bíblico, ele é um livro que ele traz esperança em meio à tribulação. Então, nessa noite, quero te convidar para juntos nós analisarmos o que significa, de fato, essa esperança. A palavra de Deus relata que a esperança ela é a segunda virtude das 3 virtudes bíblicas. Quando você vai ali olhar o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo vai relatar: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Quando nós falamos de esperança, nós ansiamos por dias melhores. E como muitos aqui, ansiamos por um novo céu e uma nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá choro, onde haverá alegria, paz e amor. Quem está esperando por esse dia? Então Apocalipse ele vai declarar, na verdade, muito contrário do final do mundo, como muitos pensam. Ele vai falar sobre a esperança cristã, o fortalecimento da fé e a vitória em meio a derrotas. Diante disso, eu gostaria de analisar esse texto de Apocalipse 22:1, aonde o termo que eu gostaria de me ater neste momento é quando João, ali escrevendo por revelação, ele vai dizer: e mostrou-me o rio puro da água da vida. Como você bem sabe, a água ela é um elemento essencial para a vida, seja ela humana, seja ela vegetal, seja ela animal. E a água ela é constante em nossas vidas, mas também constante nas Sagradas Escrituras. Você vai ver ao decorrer da Bíblia, em muitas passagens, em todos os contextos que passam sobre o termo água, as muitas ações da água, sobre as atividades da água, sobre as referências que a Bíblia ela alude à água.
Se você for observar desde a primeira página do Antigo Testamento até a última página do Novo Testamento, a Bíblia vai relatar sobre água. Ali em Gênesis capítulo 1, ela é muito clara quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas quando você vai para a última folha desta palavra, você vai ver Apocalipse 22:1, e ele vai dizer: e me mostrou-me o rio puro da água da vida. E é diante dessa ideia que eu gostaria de, junto com você, analisar esses efeitos, essas ações da água de forma positiva em nossa vida e na nossa história. E eu gostaria de dividir isso em pelo menos 3 aspectos. Que aspectos, pastor? A ação positiva da água, a ação negativa da água e a ação simbólica da água. Quando nós olhamos a ação positiva da água, eu quero usar o termo purificação. O termo purificação, a água ela é usada para purificar, e a Bíblia está repleta e recheada de momentos onde a água ela é usada para purificação. Quando você vai ali, por exemplo, para Gênesis capítulo 18, você vai observar que Abraão ele recebe a visita de 3 personagens não identificados, desconhecidos. E a Bíblia vai dizer que o ritual de hospitalidade de Abraão para aqueles homens é água para lavar os pés. Mais à frente, em Gênesis 37, você vai perceber que vai um homem na casa de Labão, e esse homem leva alguns animais com outros homens, e quando ele chega à casa de Labão, Labão recebe esse homem, manda descarregar os animais, dar feno e palha para os animais e oferecer água para lavar os pés daquele homem e daqueles que estavam com ele. E essa tradição do purificar da água exterior, ela se mantém inclusive nos tempos de Jesus. A Bíblia vai relatar ali que havia um homem chamado Simão, e ele era fariseu. E esse homem ele convida Jesus para um jantar. E Jesus vai até o jantar. A questão é que logo depois, em um cenário, esse Simão ele observa uma cena de uma mulher que ela lava os pés de Jesus, ela pega os seus cabelos e ela começa a secar os pés de Jesus. Simão olha para aquela cena e ele acha aquilo desnecessário. E ele faz um comentário pejorativo. E naquele momento, no comentário pejorativo, no capítulo 7, versículo 34, Jesus olha para ele e diz: Simão, eu fui na tua casa jantar e você nem me ofereceu água para lavar os pés. Então isso é um termo, e é observado que a água ela tem uma ação de purificação exterior. Mas a água também, ela tem o ato da purificação interior. Quando você vai ali para o capítulo 13 de João, você vai observar que os discípulos estão em um determinado momento ali no cenáculo. E naquele momento, eles estão juntos conversando. E como a tradição, ainda nos tempos de Jesus, era lavar os pés uns dos outros, você vai observar que ali nenhum discípulo toma a atitude de lavar os pés. Quem sabe eles pensavam: pastor Emerson, eu não vou lavar o pé de Pedro, porque pode ser que eles considerem que eu sou inferior a Pedro. Quem sabe eles podiam observar e dizer: eu não vou lavar o pé um do outro, porque eles vão me achar inferior. E naquele momento Jesus se levanta, se despe, pega uma toalha, coloca sobre os seus lombos, pega uma bacia, deita água e começa a lavar os pés dos discípulos. Inclusive nós comentamos pela manhã na EBD sobre esse termo, foi muito edificante, e eu já te convido para fazer parte da escola bíblica dominical. E nesse momento que ele está lavando os pés, Pedro, não poderia ser diferente, Pedro chega e diz: Senhor, o Senhor vem me lavar os pés? Jesus diz: você não entende o que eu estou fazendo agora, mas depois você irá entender. Então Pedro olha e diz: mas você jamais lavará os meus pés. Você nunca lavará os meus pés. Então Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E naquele momento, então Pedro diz: então lava os meus pés, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, me lava por completo. Aí Jesus diz: não, agora você não entendeu, Pedro, porque uma vez aqueles que já foram lavados, não precisa lavar de novo, mas é necessário que haja um ato constante de purificação. E sabe, querido, naquele instante, inclusive, acontece um ato histórico e um romper da história. Por quê? Naquele momento, quando Jesus ele está no cenáculo, ele se põe de pé, ele pega o pão, ele pega o pão, parte e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, fazer isso em memória de mim.
E ele pega o cálice e diz: este cálice é o meu sangue na nova aliança, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Naquele momento, querido, um novo passo da história se encontra, porque já não é mais necessário sacrifício. A Páscoa termina naquele momento. Agora ele é o Cordeiro Pascual. Ele é, querido, a água que sai da rocha. Ele é a coluna de nuvem. Ele é a coluna de fogo. Agora ele que é a Arca da Aliança. Agora o Antigo Testamento é apenas sombra dele. Agora ele é o Cordeiro de Deus. Agora ele é a arca. Agora ele é a festa. Agora ele é a Páscoa. Agora ele é aquele que João Batista, quando olha, diz: eis o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. O momento rompe ali. Então é evidente que a água, ela tem esse fator purificador externo e interno. Por exemplo, quando nós olhamos para o profeta Ezequiel, quando Deus ele fala com Ezequiel, Ezequiel ele é um profeta um pouco diferente dos outros profetas. Porque Ezequiel, quando ele é chamado para esta função profética, Ezequiel ele tem uma função a mais. Deus quer que Ezequiel sinta o que ele vai falar para o povo. Inclusive a Bíblia relata que em um dado momento, quando a esposa de Ezequiel morre, ele não pode lamentar, para ele sentir o que o povo de Israel iria sentir com o castigo de Deus. Deus, ele castiga o seu povo por causa do seu descumprimento dos princípios que foram estabelecidos. É a visão que ele está dando para Ezequiel. Deus, por causa que Israel ele envergonha o nome do Senhor, Deus começa a punir Israel diante de todas as nações. Mas no capítulo 36, Deus ele traz uma mensagem de conforto para Israel. Ele traz uma mensagem de esperança para Israel. Mas antes dele trazer essa mensagem de esperança, de purificação, primeiro ele diz assim: olha, primeiro, para eu restaurar Israel, precisa haver um arrependimento sincero do coração. Porque Deus não pode simplesmente resolver o problema sem que eles consigam enxergar a raiz desse problema. Então eles precisam fazer uma análise sincera que os levem a ter e merecer então a restituição e a purificação de Deus. Mas logo à frente, Deus declara assim: eu vou restaurar Israel, mas para que eles sejam restaurados, eles precisam pedir perdão, se arrepender, mas eu vou restaurá-los não é pelo mérito. Eu vou restaurá-los para que as nações vejam que eu sou Deus na vida deles. Assim como nós, queridos, não somos restaurados por Deus e purificados por Deus pelo nosso mérito, pela posição que estamos, pelo cargo que ocupamos, nós estamos totalmente diante de Deus despidos. E se Ele nos usa, se Ele nos levanta, e se Ele está disposto a te usar e te purificar, é porque Ele vai mostrar que Ele é Deus através da tua vida. Você será um testemunho vivo da obra de Deus na terra. Mas aí então ele chega no versículo de número 25. E no versículo de número 25, Ezequiel vai dizer: ó, então eu espargirei água sobre vocês, e vocês receberão um novo espírito, e vocês serão purificados de todas as vossas imundícias. Eu tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Vocês serão renovados, vocês serão purificados. Eu colocarei em você um novo espírito. E isso vai se cumprir profeticamente em Jesus. E no final você vai entender. Mas quando nós olhamos também, nós percebemos a ação negativa da água. E é praticamente impossível você pensar na ação negativa da água sem que você pense naquele desastre, naquela catástrofe que ocorreu, que foi o dilúvio. A Bíblia relata no capítulo 7 de Gênesis que o dilúvio foi uma das circunstâncias mais horríveis que a terra passou. A Bíblia diz que tudo que tinha fôlego de vida, perdeu-se a vida sobre a terra.
A Bíblia diz que as águas subiram aproximadamente 15 côvados acima dos montes mais altos. Não havia nada com vida debaixo do céu. E quando muitos olham para essa história real, eles não querem acreditar que essa história é real. Eles dizem, olha, o dilúvio ele é só uma história com teor pedagógico, mas ela não é real. Por quê? Porque eu não posso acreditar que um Deus tão bom e tão poderoso, ele possa fazer o que fez com aquele povo, simplesmente porque eles descumpriram e desobedeceram os princípios divinos. Mas pelo contrário, utopia seria nós acreditarmos que se desobedecermos a Deus e não cumprirmos os seus princípios, não acontecerá o mesmo conosco. Olha como nós estamos vivendo hoje. Hoje, através da mídia, da televisão, das redes sociais, tudo isso tem entrado nos nossos lares, nas nossas casas, com uma mensagem que está mudando o comportamento do povo e da sociedade. A sociedade está mudando o jeito de falar, está querendo mudar o jeito de se portar, está querendo mudar o jeito de se relacionar, o jeito de se vestir. E isso é através dessas informações que nós permitimos que entramos dentro da nossa casa. E através dessas informações, a sociedade e muitos cristãos começam a se comportar com comportamentos que desobedecem aos princípios divinos. Aí muita gente começa a ficar violento. Muito cristão começa a querer divorciar. Muita gente começa a adulterar. Muita gente começa a se prostituir. Muita gente começa a fornicar. Por quê? Porque isso está comum. Só que nós jamais devemos confundir a longanimidade de Deus com impotência ou injustiça divina. Sabe por quê? Porque, querido, Deus ele pode até tolerar a maldade da humanidade por um tempo, mas não todo o tempo. É por isso que tem gente que está na igreja há tantos anos, cometendo todo tipo de prática imoral, desobedecendo os princípios divinos, e acha que nada vai acontecer. Eu vou até utilizar aquele termo malandrez daqui da área, que diz assim, não vai dar em nada não, pastor Josias. Pode prostituir, não vai dar em nada não, Enoque. Pode divorciar da esposa, Deus permite, está tudo certo, não vai dar em nada. Juventude, basta usar a camisinha que está tudo certo. Nada vai acontecer, eu já estou há anos nessa prática e nada acontece. Só que a Bíblia diz, na carta aos Mateus, que assim como foram os dias de Noé, nos dias que antecederam o dilúvio, aonde eles faziam as festas, eles casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Querido, a justiça de Deus vai vir. E se eu fosse você, eu tomava uma decisão e uma posição diante de Deus. Agora nós vamos para a ação simbólica da água. E ali nós vamos chegar em um momento em que a Bíblia diz que em Israel havia um homem que ele era mestre. Esse homem mestre, Nicodemos, a Bíblia diz que ele vai se encontrar com Jesus pela noite. E esse homem tinha de fato uma admiração sincera por Jesus. E ele vai questionar Jesus. O que é que eu preciso fazer? E ele começa a conversar com Jesus e de repente Jesus diz assim, olha só Nicodemos, primeiro, é necessário a ti nascer de novo. E se nós formos analisar Nicodemos e os padrões bíblicos de Nicodemos, ele seria talvez o padrão mais perfeito de comportamento de cristão da época. Ele era um doutor, ele jejuava, tinha excelente comportamento, mas Jesus olha para ele e diz, tem que nascer de novo. Não, mas é porque eu sou pastor, tem que nascer de novo. Não, eu sou líder de jovens, tem que nascer de novo. Não, pastor, o senhor não está entendendo, eu sou líder do círculo de oração, eu jejuo, eu consagro, tem que nascer de novo. Todos nós temos que nascer de novo. Jesus dá a dica, mas ele também dá a resposta.
Por quê? Como é que eu vou nascer de novo? Nicodemos fica confuso, como é que isso existe? Afinal, um homem velho, ele pode voltar para o ventre da sua mãe. Jesus olha e diz para ele: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Eu quero vida eterna, quer? É água e do Espírito. A questão é, que água é essa? Essa é a pergunta. Que água é essa? Essa água é aquela que quando Jesus ele sai da Judéia e vai para a Galileia. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Jesus ele chega a um poço de Jacó, ele estava cansado do caminho. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ali no poço, havia uma mulher samaritana. Essa mulher samaritana está ali e quando Jesus observa, ele diz a ela, ó, dai-me de beber. Ela não entendendo, e ela questiona, o Senhor é judeu, eu sou samaritana, porque o Senhor está me pedindo de beber? A Bíblia vai inclusive destacar que eles tinham um problema. Mas quando Jesus está diante da samaritana, ele está aproximadamente a 750 anos de conflitos étnicos e religiosos. Então ela não consegue entender como é que um judeu pede água para ela. E no momento que ele pede água para ela, e ela não entende, ele diz, olha, deixa eu te esclarecer algo. Se você conhecesse o dom de Deus, e soubesse quem é aquele que te diz, ele lhe daria água, e você nunca mais teria sede. Que água é essa? É a mesma água que ele completa para ela. E ele vai dizer, porque ela diz, mas como é que você vai me dar essa água eterna? Porque você não tem balde e é fundo. Ela não consegue compreender que essa água não é essa água natural, é uma água no sentido simbólico. E ele diz para ela, olha só, quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, fontes jorrarão para a vida eterna. Essa é a água. Tá, pastor? O senhor está dizendo que essa é a água, mas eu ainda pergunto, que água é essa? O próprio Jesus responde em João 7. Ele está ali no último dia da festa dos tabernáculos. E então ele se coloca de pé. E quando ele se coloca de pé, a todos que estão ali, ele vai declarar: quem tiver sede, venha a mim e beba. Eu sou a água. Porque aquele que crer, ou quem crê em mim, rios fluirão de dentro dele. Ele está dizendo, eu sou a água. Eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Só que a Bíblia diz, em João 4, lá no início, que era necessário Jesus passar por Samaria. E quando você vai olhar o Atlas bíblico, você percebe que Jesus ele tinha 3 opções para ir até a Galileia. Ele podia ir pelo litoral, era um pouco mais longe, mas era tranquilo, beira da praia, caminhando. Ele poderia escolher ir pela Transjordânia, que tem o Rio Jordão, e ele poderia escolher ir por Samaria. E Samaria era o pior lugar que Jesus poderia escolher para passar, para alcançar essa mulher. Só que a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Por que, pastor, era necessário? Porque ele precisava encontrar com aquela mulher. E a Bíblia nos diz o que a respeito disso? O que a Bíblia está dizendo é que não existe lugar aonde a graça de Deus não possa te alcançar. Porque você pode estar olhando e dizendo, pastor, eu sou um pecador, eu sou um falho, eu sou fraco, eu não mereço, mas a mão de Deus, ela te alcança aonde você estiver. Você pode estar assistindo a live, Deus vai te alcançar através da sua graça. Fique de pé comigo. Quando
João, em Apocalipse, ele está tendo as revelações de Deus, as revelações futuras. João está escrevendo, está ditando, alguém está escrevendo para ele. E então, em um dado momento, no capítulo 21 de Apocalipse, Deus relata a João: João, está cumprido. E João dita: está cumprido. Ele diz: está cumprido, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Deus podia encerrar essa revelação a João bem aí. Só que ele pede para João continuar na revelação, porque ele vai declarar algo que interessa a todos nós, a mim e a você que está aqui me ouvindo nessa noite. Porque ele vai dizer, mas continua escrevendo, e diz que aquele que tiver sede, de graça eu lhe darei da água da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa água, ela é de graça. Essa água, ela é Jesus. Essa água, ela preenche o vazio. Ela resolve a ansiedade. Ela resolve a depressão. Ela resolve a síndrome do pensamento acelerado. Ela resolve os teus problemas mais subterrâneos, e ela é de graça. É por isso que eu quero que você agora curva a sua cabeça e coloque a mão em seu coração. E enquanto nós louvamos, eu quero dizer para você que está sentindo esse vazio dentro de você, que esse momento é o momento que o Senhor está preparando para lhe dar da água da vida. Esse momento é o momento que o Senhor está preparando para receber e ser cheio da água que vai te purificar dos teus pecados nesta noite. Vem. Deixa Deus falar o teu coração. Esse rio está aqui nesta noite. Água cura. Você veio para esse culto vazio, querendo Deus, querendo entender que vazio é esse. Eis aqui a água. Jesus Cristo está